Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nesta aula veremos a respeito dos adjetivos no estado construto. Como nós já vimos, não pode haver nenhuma palavra entre as palavras conectadas no estado construto, né? Então essas palavras devem ser seguidas e não deve haver nenhuma palavra entre elas. Então, um adjetivo que modifica um substantivo no estado construto deve ser colocado após a ideia composta. Então, temos aqui, por exemplo, a frase Ruach Elohim Ra'ah. Ruach Elohim Ra'ah significa um mau espírito ou um espírito mau do Senhor. Um espírito mau de Deus. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 15. E como que nessa frase a gente faz para saber se o adjetivo Ra'ah está modificando o substantivo Ruah ou o substantivo Elohim? Devemos prestar atenção na concordância, né? A gente sabe que os adjetivos no hebraico concordam com o substantivo que eles modificam em gênero e em número. Então, Ra'ah é um adjetivo feminino singular. Então, o substantivo que ele modifica deve ser feminino singular. O substantivo Elohim, ele é um substantivo masculino. Embora ele seja um substantivo plural, Elohim significa Deus, mas quando se refere ao Deus de Israel, é traduzido no singular, né? Então significa Elohim. E o adjetivo que modificar o substantivo Elohim, se referindo ao Deus de Israel, também será no singular. Então, Elohim, nesse contexto, seria uma palavra no masculino singular. Então, Ra'ah não pode estar modificando Elohim. Já Ruach, que significa vento ou espírito, ainda que no português o substantivo espírito seja um substantivo masculino, no hebraico, Ruach é um substantivo feminino. Então, o adjetivo que modifica o substantivo Ruach deve estar no feminino também. Então, Ra'ah, nesse contexto, só pode estar modificando Ruach. Então, temos Ruach Elohim Ra'ah, que significa, né, o espírito mau do Senhor, o espírito mau da parte do Senhor. É naquela passagem que Deus mandou um espírito para atormentar Saul. Então a gente precisa prestar atenção na flexão do adjetivo, né? Com o que ele está concordando. Claro que nem sempre isso ficará claro. Existe poucas vezes em que a frase será ambígua, mas mesmo que seja pouca, existe. Então temos aqui a frase como Beit Meler Gadol. Beit Meler Gadol. Gadol é um adjetivo masculino singular. Então, o substantivo que ele modifica também deve ser masculino singular. Porém, tanto o substantivo no estado construto Beit e o substantivo no estado absoluto Meler são substantivos que estão no masculino singular. Então, essa frase pode significar tanto a casa de um grande rei ou uma grande casa real, né? Uma grande casa de um rei. Então, tem essa ambiguidade. E nesses casos, só o contexto vai determinar. Então, isso é uma coisa que eu vou frisar muito e você deve manter isso em mente
não apenas no aprendizado do hebraico, até mesmo quando você está lendo o texto em português, você deve prestar atenção no contexto, porque é o contexto que determina qual que é o significado correto daquilo que você está lendo. Então vai ter que prestar atenção no contexto. Mas frases desse tipo e que possuem esses dois significados são raras, mas existem. Mas na maioria dos casos será como na frase acima. Você terá de prestar atenção na concordância, né? Então, se o adjetivo for masculino singular, o substantivo que ele modifica também deve ser masculino singular. Se for feminino singular, o substantivo também terá de ser assim, masculino plural, feminino plural. Você deve prestar atenção na flexão do adjetivo para saber com o que ele está concordando. Então, com isso, a gente encerra o estado construto. Na próxima aula veremos o vocabulário dessa sessão. Qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários se ficou alguma dúvida. Deixem suas dicas também para eu melhorar. Eu não sei se nas minhas aulas eu estou conseguindo me fazer claro, então vocês falem o que vocês acham que eu posso melhorar, se a minha explicação está muito confusa, que todas as críticas são bem-vindas. Então comentem aí o que vocês têm achado da aula, se está claro, se está dando para entender, ou podem ser sinceros, não estou entendendo nada, tente explicar de forma mais clara, que a gente vai procurar mudar. Então nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus.